Com esse desfile até à Assembleia da República. É uma situação que vamos continuar a acompanhar ao longo desta emissão. Para já, continuamos aqui em estúdio com Pedro Cisa Vieira. Às 2 horas da tarde, quando percorreram várias artérias, 13 no total, artérias da cidade de Lisboa, e chegaram até aqui à Assembleia. Não é logo naquela entrevista da Ministra. É logo o primeiro tiro que a Ministra dá aquela entrevista e, portanto, começa logo por aí. Começa tudo mal e aí, por isso é que eu dizia há pouco, do ponto de vista político, isto foi tudo muito mal gerido. Mas por que vai tão por aí, na sua opinião? Porque eu acho que o Governo às vezes gosta de política. Assembleia da República para aprovar qualquer alteração à lei laboral. Isto não é mau. Eu acho que é positivo que tenha havido, por parte do Governo, uma iniciativa que mostra que dentro do sistema democrático há diferenças entre os partidos. Ou seja, nós temos muita tendência para pensar que são todos iguais, os temas que interessam à discussão são coisas como a imigração, insegurança, a disciplina de educação para a cidadania, etc. E que não há, de facto, grandes diferenças entre partidos de centro-direita ou de centro-esquerda. E, na verdade, há. República. Carolina Bernardo, agora em direto, ela está noutro ponto de reportagem. Parece-te, Carolina, que possa estar a terminar esta manifestação ou será que terão que ser dispersados pela polícia? A verdade é que muitos manifestantes dispersaram quando a polícia... Mas pode falar connosco em direto para o NAU. Sou uma apoiante dos direitos e da reivindicação dos direitos que devem ser mantidos e não limitados. Acho que o que tem acontecido, efetivamente, é criar um conflito empresarial entre empresas e trabalhadores, quando na realidade o único conflito... Neste momento, os ânimos estão um pouco mais calmos, embora ainda sejam arremessadas garrafas de vidro, de caixotes do lixo que estavam aqui na rua e que foram trazidos aqui para junto da Assembleia da República. Algumas pessoas neste momento desmobilizam. Acho que o Governo perdeu aqui alguma coisa. Não vai cair, não vai, obviamente, nem é desejável que o faça, não, está longe disso tudo, mas é saudável que, por um lado, perceba que há limites àquilo que é a sua atuação e, por outro lado, que a sociedade fosse capaz de também dar um sinal de que isto também não um governo minoritário. Também perguntar-te qual é a tua profissão e porque é que vieste aqui hoje também. Não faço absolutamente nada da vida, mas eu acho super importante estar... Vidro e outros continuam a ser arremessados, aliás, e continuam nesta luta. Realmente esta situação escalou. Algumas dezenas ao redor, numa posição de espectadores deste cenário, que volto a frisar já. Essa questão já não se põe. Não, põe-se uma questão fundamental. É que se o teletrabalho é difícil, quando feito em casa, conciliar a vida de trabalho com a vida familiar, bem, se este trabalho ainda não tiver horário, então, de facto, põe em causa claramente a vida familiar dos trabalhadores. Portanto, boa tarde, novamente sim, os ânimos estão exaltados, é caso para dizer que em poucos minutos a situação escalou. Estes jovens que estão aqui nesta linha da frente, neste confronto, foram buscar mais um caixote do lixo, há vários caixotes também que já ultrapassaram as barreiras. Já no próximo ano, porque é aquilo que estava prometido, avançar já no próximo ano. Ficamos com o essencial das declarações de César Nogueira, da Associação Sindical de Profissionais da Guarda. GNR e PSP estão concentrados em frente ao Palácio de São Bento. Voltamos a acompanhar a situação na Assembleia da República, onde os ânimos continuam exaltados. Liliana Costa. Boa tarde, novamente sim, os ânimos estão exaltados, é caso para dizer que em poucos minutos a situação escalou. Estes jovens que estão aqui nesta linha da frente, neste confronto, foram buscar mais um caixote do lixo, há vários caixotes também que já ultrapassaram as barreiras e estão na escadaria da Assembleia. A polícia está aqui no topo. Contratação coletiva e contratação coletiva dinamizada. E estas duas componentes, que são absolutamente primordiais, são, digamos assim, dos problemas com que o país se confronta,
como, por outro lado, sinto mesmo que ela constitui um recuo muito significativo na posição de muitos e muitos trabalhadores deste país. A maior parte das pessoas deste país vive do seu trabalho e, portanto, sente que uma proposta de alteração da legislação que claramente aumenta a justificação para se poder fazer trabalhos a prazo. Qualquer instante, a passagem da polícia, neste momento, aquilo que eu consigo ver é só um grande fumo aqui pelos céus, uma grande nuvem de fumo branca, era isto que eu queria dizer, e os jovens estão aqui nos perímetros, nas imediações do exterior da Assembleia da República, já se afastaram, mas continuam as provocações. Agora aquilo que vejo é alguns jovens que estão mais perto da polícia. A polícia prepara-se, está a recuar para o topo da escadaria. Podemos dizer que já fez um primeiro aviso, mas aqui as provocações e o caos continua. Está muito fumo, muito lixo também no chão e os objetos continuam a ser arremessados. Os caixotes do lixo também continuam a vir aqui para a escadaria. Há perto de 3 caixotes que estão a ser tomados pelas chamas e realmente é um ambiente de muita tensão numa manifestação que começou que o propósito destes manifestantes mais radicais será incendiá-lo. De facto, não era isto que previa. Incendiaram objetos, também algum equipamento público, os contentores que estão já a arder. Da Assembleia da República, que é um símbolo do poder político e, portanto, o gesto de limpeza pode ser lido como tentativa. Durante o dia estiveram aqui figuras dos mais diversos partidos na sua grande e a intensificar-se e por isso mesmo a polícia de intervenção rápida, a equipa de intervenção rápida decidiu descer as escadas, confrontar estes manifestantes. E há muita efusão, as pessoas estão bastante efusivas, com bastante energia ainda e nada indica que vá destes arremessos e mesmo na linha da frente desta manifestação que está a acabar desta forma. Existem agora colocar uma música. Temos uma manifestação totalmente justificada a acontecer da Polícia de Segurança Pública, porque nas várias negociações que houve com a Ministra da Administração Interna, esta mostrou-se constantemente inflexível e incapaz de compreender as dificuldades que os nossos polícias enfrentam todos os dias e as restantes forças de segurança. E isso sim era algo que devia estar a ter muito mais destaque, e permitam-me só esta nota, do que, por exemplo, estes manifestantes que estão a atirar garrafas para a escadaria, quando está a polícia, sim, a protestar, e muito bem, pelos seus direitos, que de facto são constantemente esquecidos. Muito obrigada aos 4. Aproveito aqui a deixa do Ricardo para voltarmos à Inês. Este senhor subiu as escadarias, obviamente vai ser detido, penso eu, mas de uma forma, um protesto, podemos considerar ainda neste ponto pacífico. Inês? Já tinha. Sim, estou a ouvir, Teresa. Houve aqui um problema no som, mas contextualizar que este indivíduo. Estas barreiras de segurança que ali estão, continuamos de olhos postos nesta situação, a tentar perceber se é só uma segurança interna para, de facto, começarmos a discutir aquilo que é importante. Porque é isso que os profissionais querem e querem que esse trabalho seja feito imediatamente. Caso não seja, nós logicamente que não poderemos parar os protestos, porque a expectativa dos profissionais foi, num acordo que foi difícil de chegarmos àquele valor, até foi difícil para as duas estruturas e que nós assinamos com toda a responsabilidade, contrariamente a algumas outras estruturas que não quiseram assinar, porque é mais fácil para eles não assinar, mas nós com a responsabilidade e com a dificuldade que tivemos assinamos, com a expectativa que de facto estes pontos que estavam no acordo
fossem agora resolvidos. Não foram, para já não foram, têm no caminho errado. Esperemos que agora o Sr. Primeiro-Ministro, com esta reunião que tivemos através do seu chefe de gabinete, seja, a partir de amanhã há uma reunião, pelo menos amanhã já haja uma dica da Sra. Ministra que de facto vamos reverter isso. Para ser ouvido, o Sindicato dos Polícias. Bernardo, voltamos aqui a estúdio. Achas que teve peso esta greve para o Governo pensar em negociar com os sindicatos e não só no Parlamento? Quer dizer, o Governo já estava a pensar em negociar com os sindicatos. Acho que não o fez da melhor forma, porque acho que tudo isto teve muito pouco enquadramento, muito pouca explicação. Ou seja, esta reforma laboral cai assim do céu, sem qualquer tipo de contexto, de enquadramento, com uma ministra que não tem própria... ao Parlamento, mas o fator decisivo será o Chega. E a minha convicção é que o Chega só decidirá em função de ganhos eleitorais que tenha ou não tenha. E não em termos de componentes técnicas da reforma eleitoral. Ou seja, o Chega só vai decidir, tanto assim que tem estado um bocadinho em cima do muro. Sim, moderadíssimo. Tem que perceber, de uma qualquer forma, com sondagens ou com intuição, ou de qualquer forma, quem se perde votos ou não, viabilizando a reforma ou não. Ou se ganha votos. Ou se ganha votos. Ou se ganha votos. Aquela questão do... Isto conjuga-se, por exemplo, com os calendários eleitorais em curso, com as presidenciais. Eu não sei quando é que este pacote eleitoral vai chegar ao Parlamento. Mas imagine-se que será nas próximas semanas. Por exemplo, é no meio das presidenciais. Obviamente que uma coisa vai condicionar a outra e, portanto, a reforma está condicionada por múltiplos fatores. Quanto aos cenários apocalípticos, o João falava disso, eu já vi uma manifestação, há bocadinho falávamos disso, quer dizer, se houve uma grande demonstração de selvageria em frente ao Parlamento, foi há uns anos com uma manifestação de polícias, agentes da autoridade. Sim, que subiam a escadaria. Subiam a escadaria, quase que entraram no Parlamento e, portanto, isto, com todo o devido respeito, desde que não se aleje ninguém, que é isso que interessa, a integridade humana, isto não tem qualquer valor. Pode dar mau aspecto. Ou com mais regalias, isto é demasiado grosseira, esta disposição na lei. Tem que ser vista caso a caso. Portanto, aqui também parece que devia haver alterações. Termino já com esta questão do trabalho não declarado. Já disseste 6 vezes que ias terminar. Ainda não terminaste. Põe os jornalistas a falar, estão à espera de quê? Termino mesmo já. Trabalho não declarado é crime ou não? Agora, pelos vistos, volta a não ser crime. Não havia necessidade de fazer esta alteração. Já tinha sido feita, porque é que vão... O terceiro protagonista, que é o Tribunal Constitucional. E, portanto, isto tem que ser, ao mesmo tempo, digamos que ponderado com as alterações que estarão em curso na composição do Tribunal Constitucional, com o facto do Chega ter acesso ou não ao coletivo de juízes, etc. Ou seja, este é um jogo que há laboral. Agora, obviamente que há partes que eu acho que são necessárias desta nova reforma, outras partes, claramente, como o Zé aqui explicava, algumas delas concordo, que são claramente desnecessárias, mas eu também acho que isso faz parte de uma negociação. Ou seja, uma negociação muitas vezes começa com a fasquia muito lá em cima. Demasiado lá em cima para se conseguir... Que a hora também foi avançando. Houve, inclusivamente, um destes manifestantes que chegou a ser detido pelas autoridades porque saltou a barreira de segurança, que eu creio que é visível na imagem do Bernardino, que está posicionada em frente à Assembleia da República, e ainda que tenha subido calmamente a escadaria, não o pode fazer, não pode quebrar esse cordão de segurança e, portanto, acabou por ser detido. Agora é aquilo que estão a ver. Há uma lixeira repleta na escadaria da Assembleia da República, muitas garrafas vazias, muito lixo que foi atirado e que, pelo que conseguimos ver, vai continuar a ser tirado porque as pessoas que estão aqui não parecem muito interessadas em terminar com este protesto. Vamos continuar atentos porque para garantir que as coisas não correm mal.